por favor, me tirem essa dúvida. Adventista é uma religião? Ou adventista é evangélico? Ou adventista e evangélico são a mesma coisa? Ou seja, ele tem uma dúvida aí com relação ao adventismo. Adventismo é uma religião? Adventismo é uma seita? O adventista é também uma religião considerada evangélica? O que é isso, professor? Como é que você pode ajudar aí o nosso telespectador nesse sentido? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque infelizmente muitos apologistas no Brasil, por desinformação e ignorância, eles têm escrito em muita literatura, em muitos sites, que o adventismo é uma seita herética. Mas, na verdade, quem conhece o adventismo a fundo sabe que isso não é verdade. O adventismo é uma igreja cristã, protestante, e apesar de não nos familiarizarmos em todos os detalhes com os irmãos evangélicos, somos evangélicos também no sentido de crermos e aceitarmos o evangelho de Jesus Cristo. Agora, tem um detalhe interessante, eu queria utilizar esse material aqui. Eu estou com um livro aqui que é muito importante, eu gostaria até de... Eu vou abrir aqui no capítulo, aqui, a página 50. Que livro é esse, professor? Esse livro aqui, Tito, eu queria recomendar aos nossos telespectadores e ouvintes. O título do livro é Questões sobre Doutrina. Se alguém quiser conhecer o adventismo de uma perspectiva bíblica e evangélica bíblica, tem que ler esse livro. Agora, eu advirto você, ao você ler esse livro, você vai perceber que muito da literatura apologética que fala mal do adventismo, eles cometem cada bola fora, que você vai ver assim, poxa vida, comprei aquela literatura contra o adventismo e perdi meu dinheiro. Você vai chegar a essa conclusão. Mas é inevitável se você quer ser uma pessoa sincera e que aceita a verdade dos fatos. Neste livro aqui, na página 50, mencionam-se aqui algumas doutrinas que os adventistas têm em comum com os cristãos conservadores, né? E também algumas doutrinas que divergem um pouquinho. Olha aqui, quais são as doutrinas que nós estamos em harmonia com todos os irmãos evangélicos, protestantes e também com muitos católicos? Primeiro, cremos que Deus é o soberano criador, mantenedor e governador do universo, sendo eterno, onipotente, onisciente e onipresente. Cremos que a divindade, a trindade, compreende a Deus Pai, Cristo, o Filho e o Espírito Santo. Cremos que as Escrituras constituem a revelação inspirada de Deus para o homem e que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Cremos que Jesus Cristo é Deus real e existiu com o Pai desde a eternidade. Cremos que o Espírito Santo é um ser pessoal, participando dos atributos da divindade. Que Cristo, a palavra de Deus, encarnou por meio da miraculosa concepção e do nascimento virginal e viveu na terra uma vida absolutamente sem pecado.
Cremos que a morte vicária e expiatória de Jesus Cristo, uma vez por todas, é todo suficiente para a redenção da raça perdida. Cremos que Jesus Cristo ressuscitou literal e corporeamente da sepultura, que ele ascendeu ao céu corporalmente, que ele presentemente serve como nosso advogado no ministério sacerdotal e mediação diante do Pai. Cremos que ele voltará em um segundo advento, pré-milenar, pessoal e iminentemente. Cremos que o homem foi criado sem pecado, mas pela queda subsequente entrou em estado de alienação e depravação. Cremos que a salvação por meio de Cristo é pela graça somente, pela fé em seu sangue. Cremos que a posse de uma nova vida em Cristo ocorre pela regeneração ou novo nascimento. Cremos que o homem é justificado pela fé, que o homem é santificado pela permanência em Cristo através do Espírito Santo, que o homem será glorificado por ocasião da ressurreição ou trasladação dos santos, quando o Senhor voltar, que haverá um julgamento de todos os homens e que o Evangelho deve ser pregado em testemunho a todo mundo. Então eu li nada menos que 19 pontos em que o Adventismo está em harmonia com os cristãos protestantes e com os credos, históricos. E depois temos as doutrinas distintivas. Cremos no dom profético dado a Ellen White,
Cremos na observância do sábado como evidência do nosso amor pelo Deus Criador. Nós cremos na existência de um santuário celestial e que Cristo é o ministro desse santuário, e nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, bem como também no juízo investigativo e no sono da alma por ocasião da morte.
E aí eu deixo para você, para finalizar, Atos 24:14. O Adventismo tem doutrinas distintivas. Mas assim como Paulo, dizemos o seguinte: segundo esse caminho a que chamam seita, é nele que eu sirvo ao Deus de nossos pais, obedecendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. Leia Atos 24:14. Vá à literatura primária e não dê atenção para essas literaturas de péssima qualidade que nada sabe do que estão escrevendo.
Então não há, querido amigo, justificativa para que os apologistas os considerem uma seita herética, a menos que eles queiram continuar na ignorância. Então, leia este livro e não tenha dúvidas. A Igreja Adventista é uma igreja cristã que está em harmonia com o cristianismo protestante.
Esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pode mandar os seus questionamentos, você pode mandar as suas dúvidas bíblicas, teológicas, o que você quer saber sobre a palavra de Deus, e tudo é respondido à luz da Bíblia Sagrada. Não é a Novo Tempo, não é o meu companheiro, colega de trabalho, o professor Leandro Quadros, não é o programa Na Mira da Verdade, e sim a palavra de Deus. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, a palavra de Deus, ela terá a coragem de lhe responder.